Então, gente, agora as férias, o calor, são uma combinação perfeita para se refrescar em alguma fonte de água. Claro que é, mas nesse período exatamente é que aumentam os casos de lesões graves por mergulhos em águas rasas. Eu vou chamar agora a repórter Rayane Novaes, que está chegando agora com mais informações. Rayane, boa tarde para você. Boa tarde, Jordevar. Para você e para as pessoas que nos acompanham de casa, é uma época comum de acontecer maiores acidentes, principalmente envolvendo a coluna, porque as pessoas que sabem nadar e querem aproveitar esse período de férias, tem aquela questão, né, vou dar uma de ponta, e aí é que vem os riscos. E para falar melhor sobre esse assunto, levar orientação para o pessoal que está em casa, eu converso agora com o Dr. André Luiz Cardoso, que é coordenador do serviço de cirurgia de coluna ali no Hospital de Urgências. Doutor, muito bom dia, boa tarde, na verdade, já para o senhor. Seja bem-vindo ao TJ Goiás. Explica para a gente quais são os maiores riscos das atividades aí praticadas como o mergulho nessa época do ano. Boa tarde, é um prazer estar aqui representando o serviço de coluna do Hugo e do Einstein. Nessa época, pela baixa dos rios, dos lagos, que a gente está numa época de seca, né, de estiagem, então elas têm essa menor profundidade. Então, quando você pula de ponta numa região dessa e bate a cabeça no fundo, que é o famoso termo que a gente usa médico, assim, é o mergulho em águas rasas, você pode ter uma fratura de coluna cervical. E o que é um problema de uma fratura de coluna cervical? Quando o paciente tem uma fratura de coluna com lesão neurológica, ele perde a força dos braços e das pernas, ele pode ficar tetraplégico. E por mais que a gente tenha uma equipe grande, que a gente consiga fazer a cirurgia em tempo adequado, esse paciente muitas vezes não consegue fazer a recuperação. Então, um paciente que vai ficar totalmente dependente. Então, por uma coisa de um lazer, eu vou fazer um salto numa região que eu não sei a profundidade. Você quer fazer? Então, pelo menos testa o local. Você vai para a Araguaia, para a beira de um barranco. Por exemplo, no Araguaia a gente sabe que tem os bancos de areia que movimentam, às vezes um dia está na profundidade, no outro dia está no outro. Então, sempre checar, seja num rio, seja numa lagoa, seja num clube. Às vezes a gente consegue absurdo a pessoa pular, já vi casos de pessoa pular em piscina seca, chegar, achar que estava cheia, esvaziou. Por exemplo, em Caldas Novas, que às vezes à noite eles esvaziam. O pessoal chega, eu tomei um drink, estou mais alegrinho, vou dar uma de ponta na piscina. Pula, bate e faz uma lesão neurológica grave. Doutor, em caso de acidente, qual que é o procedimento correto até a chegada do socorro especializado? É não movimentar o paciente, porque a gente tem dois momentos de trauma. Um é o trauma inicial, quando ele bate a coluna e fratura e machuca a medula. A gente tem o trauma secundário. Às vezes o paciente fraturou a coluna, mas não está fazendo uma compressão na medula ainda. E se você flete aquele paciente, dobra o tronco dele, você pode, nesse segundo momento que ele não tinha lesão, ele fazer a lesão. Então, por isso que tem que chamar o pessoal do resgate, tanto o pessoal do SAMU quanto do bombeiro. Por protocolo, sempre eles vão colocar o colar cervical. Por exemplo, porque é um acidente de estrada, eles têm aquelas pranchas que você tira o paciente de dentro do carro já com a prancha, para evitar o dano neurológico secundário. Porque a gente tem o dano inicial quando acontece, mas nem sempre o paciente ele tem a fratura e tem a lesão. E às vezes no transporte o paciente pode ficar paraplégico. Então, eu estou sentindo as pernas. Bom, dependendo do trauma, então vamos esperar um resgate adequado. Se ele está na piscina, ele vai afogar, aí é uma situação complicada, né? Mas do jeito certo é esperar o resgate para poder fazer o transporte adequado para ele não ter esse segundo trauma. O que é isso? Ele não tinha lesão e por um transporte inadequado, ele ficou paraplégico ou tetraplégico. Quando vocês recebem esses pacientes lá no hospital, qual é o sintoma mais comum quando a pessoa chega até o hospital? Ele não sentia, doutor, não consigo mexer meus braços, não consigo mexer minhas pernas. Ou quando ele tem lesão. Ou estou com uma dor na coluna. Então chegou um paciente que ele está com dor no eixo vertebral. Tenho dor. Você obrigatoriamente tem que fazer uma tomografia de toda a coluna. A gente faz tomografia de todos os pacientes que chegam com esse tipo de trauma. O paciente que chegou inconsciente, por protocolo, até a gente ter um exame de imagem, ele vai manter ele com o colar cervical. Tanto é que a nossa equipe ela é acionada muitas vezes pelo plantonista geral. É um cirurgião geral, é um clínico, ele não tem experiência.
ele falou, o paciente chegou com trauma trazido pelo resgate, eu preciso saber se eu posso liberar ele do colar cervical ou não. Então, até tirar esse colar, vai fazer o exame, se ele está consciente, eu estou sentindo os braços, estou sentindo tudo bem, não estou tendo nenhuma queixa, às vezes, mas ele tem que ser um especialista para poder ter segurança, para evitar, como eu falei, o trauma secundário. Excelente, doutor André Luiz Cardoso, quero agradecer a sua participação aqui no TJ Goiás. São as informações que a gente leva para que o pessoal de casa possa se divertir, mas com segurança, e eu volto com você.